Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é a vontade do Senhor para a nossa vida. Te pedimos, Pai, que o Senhor aplique, através do Espírito Santo, a Tua vontade em nosso coração, que não deixamos, Pai, essa palavra, Pai, passar despercebida do nosso dia a dia, da comunhão uns com os outros, da nossa vida prática. Em nome do Senhor Jesus, te peço por isso, Pai, pela consolo e o conforto e o cuidado do Senhor na manutenção da Tua palavra, que o Senhor seja glorificado, Pai, através dela. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Efésios, desde o capítulo 1 nós já estamos falando a respeito do amor de Deus, o amor de Deus que nos alcançou desde a eternidade, antes mesmo de todas as coisas criadas. Deus nos elegeu, nos escolheu para viver nele, para sermos igreja. E nós temos ouvido falar muito aqui o que Paulo disse a respeito do que é ser igreja, do que é viver igreja. E os primeiros 3 capítulos que nós estudamos, nós vimos o amor de Deus. Paulo usou 3 capítulos para mostrar mesmo a graça de Deus, o amor de Jesus, a obra de Jesus na cruz, a obra de Jesus em nos salvar, em vir ao mundo, se humilhar, está presente no meio de nós, tudo o que Jesus fez, a graça de Deus. Só nesses 3 capítulos, Paulo vai dizer que nós vamos passar a eternidade adorando e louvando a Deus por causa dessas bênçãos. Paulo inicia o capítulo, o livro, dizendo que todas as coisas, todas as bênçãos vêm por meio de Jesus. Todas as bênçãos que nós temos hoje, a bondade, a vida que nós vivemos, abençoada por Deus, é tudo por meio de Cristo. E aqui, Paulo ora para que a igreja compreenda a plenitude de Cristo, como nós estudamos na semana passada, e ele continua orando para que haja uma igreja viva, uma igreja unida, assim como a Trindade é unida, que a igreja entenda essa unidade viva, unida. Assim, o crente seria digno da sua vocação. E aqui foi a palavra que nós finalizamos na semana passada, justamente Paulo destacando a importância da gente entender a vocação de Deus para a nossa vida. Você entendeu que quando você foi salvo por Cristo, recebeu a graça de Cristo, você agora é parte da vocação de Deus, do propósito de Deus, você fazer parte da família de Deus, de você fazer parte de um povo que estava totalmente distante de nós, mas hoje nós fazemos parte. Só que Paulo vai dizer, e Paulo vai orar a Deus para que nós, os gentios, que a igreja seja digna dessa vocação. E aí nós finalizamos fazendo justamente essa pergunta: será que nós somos dignos da vocação de Deus? Estamos vivendo como dignos? Que é que o Paulo fala, vivam como dignos dessa vocação. Como igreja, eu e você, estamos vivendo assim? E agora,
Paulo vai dizer que a igreja de Cristo, ela é constituída de diversidade de dons. Paulo já disse em Coríntios que há vários dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E essa diversidade aqui, Paulo vai dizer que existe para fortalecer, e não para prejudicar a igreja. Não para a igreja viver desunida, mas para fortalecimento da igreja. E quando se juntam esses dons, a igreja então ela é fortalecida. E cada um é abençoado. E talvez o ponto principal que eu gostaria de destacar nesse texto é que, fora da igreja, não existe mudança de vida. Fora da igreja, não existe santidade. E como o texto é muito rico, eu vou fazer uma exposição até o verso 13, do 7 ao 13, e na semana que vem a gente continua a partir do verso 14. Mas acompanhe comigo a partir do verso 7, então, não fecha sua Bíblia não. Você sabe, a gente sempre faz pregação expositiva, porque entendemos que é a melhor forma da gente explicar o que a palavra de Deus quer dizer. E é isso que nós devemos fazer, explicar o que a palavra diz, não o que o pastor quer dizer, não um tema que o pastor queira ensinar à igreja, não. A Bíblia, ela fala por si só, e eu tenho certeza que ela, por si só, faz a obra em nosso coração. Então Paulo começa dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós. Olha mais uma vez Paulo falando da graça de Deus. A graça que foi concedida, passivo, é uma graça que vem de Deus. Não é nós que obtemos ela porque nós escolhemos um dia Deus. Não é nós que recebemos ela porque nós fizemos alguma coisa para receber. Mas a graça é concedida, é dom de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo, alcançado por essa graça. Cada um de nós fomos alcançados por essa graça. E recebemos essa graça segundo a medida do dom de Cristo. Meus irmãos, não sei quantas vezes eu já fiz isso, tá? Muito tempo. Quando o pastor perguntava quem é a igreja, e aí a gente falava nós, ele falava, não, tá errado, a igreja é você. Né? E assim, se a igreja é você, você tem que ter mais alguém junto para se tornar, para ser igreja. Você não é igreja sozinho. Não é bíblico dizer que você é igreja. Não, você é templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em você. Mas a igreja, ela é constituída de 2, 3 ou mais pessoas. Isso é igreja. Então, um membro não constitui igreja. Eu não sou igreja sozinho. Uma parte sou eu, outra parte é o meu irmão, e assim é constituído igreja. Mas em outras palavras aqui, o que Paulo está dizendo é, Deus não concede todas as coisas a ninguém isoladamente. Deus dá o dom segundo a medida, a graça de Deus segundo a medida que Ele desejou. Cada um recebe uma parte dessa medida, para que nós dependamos um dos outros. Para que nós pudéssemos reunir esses dons, e esses dons edificar a igreja. Esses dons que é dado individualmente, assim a gente pode socorrer uns aos outros. Eu gostaria de usar uma palavrinha aqui, que como reformado a gente usa bastante. E às vezes ela não é muito comum assim a gente ouvir diariamente, mas é a questão econômica das coisas. Tá? Quando eu falo de economia, eu não estou falando de dinheiro, tá? Mas estou falando como as coisas funcionam, como as coisas foram determinadas por Deus. Por exemplo, quando a gente fala que uma mulher ela é submissa ao marido, nós não estamos dizendo que a mulher ela é inferior ao marido. Mas estamos dizendo que, economicamente, Deus instituiu assim a família, para que o homem fosse o cabeça de casa. Então, quando nós falamos, vamos dizer assim, no mundo, na nossa vida social, a ordem econômica é que exista um presidente, é que exista um senado, é que exista a parte jurídica. A ordem econômica é assim. Está vendo que nós não estamos dizendo, quando a gente fala da igreja, por exemplo, que existe o pastor, que existe os diáconos, nós estamos dizendo uma ordem econômica de como as coisas funcionariam, como as coisas devem funcionar à medida que Deus assim estipulou. Por exemplo, mais um exemplo, Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele veio ao mundo como homem, Ele não usurpou de ser Deus, porque nessa ordem econômica, Deus Pai,
E Jesus, como filho, ele submete ao Pai. Veja que em questão de qualidade, não há diferença. Jesus é Deus. Mas aqui, como homem, ele submete ao Pai, mostrando essa ordem econômica funcionando conforme a vontade de Deus. O que eu quero dizer com essa questão com relação à igreja é que na igreja existe essa forma econômica e essa economia, quando ela é bem estruturada, quando ela é bem trabalhada, quando a igreja vive de forma correta essa economia da igreja, Deus abençoa. É por isso que não tem como a gente ser abençoado fora da igreja. Porque Deus, na sua forma, da forma como Ele estruturou todas as coisas, o plano dele era que os irmãos seriam abençoados estando na igreja. Os irmãos seriam abençoados vivendo um com os outros, em comunhão. E olha que interessante, hoje de manhã nós aprendemos isso, o Otávio falando, que a bênção do Senhor viria através da oração. Deus poderia abençoar? Pode. Deus pode abençoar da forma como quiser, ainda que você não ore, ainda que você não faça nada, Deus pode abençoar. Mas a forma, a ferramenta, a forma como Deus estruturou e pediu para que nós vivêssemos, é justamente para que a gente fosse abençoado por esses meios. Quer mais um exemplo? A forma como Deus decidiu que os homens seriam salvos era por quê? Por meio da fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, as pessoas precisam ouvir a palavra. Sem ouvir a palavra, ela não vai obter fé. Sem ouvir do evangelho, ela não pode ser salva. Então veja como Deus, não que Deus não tenha poder de dizer assim, não, fulano vai ser salvo independente. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Mas a forma como Deus estipulou que assim seria, assim é. Então, nós precisamos entender isso também olhando para a igreja. Porque Deus instituiu que dentro da igreja, é na igreja que o crente será abençoado, que o crente espiritualmente crescerá, que ele deixe de viver uma vida simplória, ali só no leitinho, mas começa a se alimentar com alimento sólido, e a igreja fortalecendo. É isso que nós vemos no capítulo anterior, a unidade da igreja. Por isso que a igreja precisa ser unida, porque a igreja é o reflexo de Deus, deveria ser o reflexo de Deus na terra. E Deus assim constituiu. Paulo diz no verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo faz aqui uma citação de Davi sobre Jesus, lá no Salmo 68, 18. Embora nós temos, se a gente estudar ele de uma forma mais exegética, a gente vai ver que Paulo ele faz uma mudança de palavras ali, porque lá ele vai falar que Deus recebeu dádivas, vamos dizer assim, recebeu os louvores, né, dos homens. E aqui Paulo ele faz uma pequena transformação, ele vai dizer que os homens agora receberam os dons de Deus, receberam dádivas de Deus. Mas principalmente Paulo vai dizer a respeito de Jesus, esse Jesus que resgatou a igreja, que tirou do cativeiro o cativo, que triunfou sobre a morte, quando ele subiu às alturas, verso 9, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele está fazendo apenas um parênteses aqui a respeito desse Jesus, porque ele vai falar o que esse Jesus fez. Quem é esse Jesus? Então esse Jesus que subiu, esse Jesus que desceu na terra, que se humilhou, que habitou entre nós, esse Deus que habitou entre nós, que desceu, tirou nós do cativeiro, nos resgatou, subiu ao céu, mas ele não subiu ao céu simplesmente e agora está lá, né? Não dá mais bola para a gente não, pelo contrário, ele subiu aos céus e derramou os dons à igreja. Ele presenteou a igreja. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. Encher aqui é a mesma palavra que é usada no grego para aperfeiçoar. Então, Jesus subiu aos céus para encher todas as coisas, para aperfeiçoar. Por meio dele é derramado as bênçãos. E agora Paulo volta a falar, então, depois desse breve comentário, Paulo volta a falar dos dons, para mostrar agora a respeito dessa variedade de dons que nasce na igreja. Olha o verso 11, e ele mesmo, ou seja, esse Jesus, que veio ao mundo, habitou entre nós, subiu aos céus, esse mesmo Jesus,
Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não vou me abster aqui e falar a respeito do que é cada ponto desse, porque isso aqui exigiria de nós muito mais estudo, mas como nós já aprendemos hoje, nós sabemos que não existe apóstolo como antigamente, o apóstolo escolhido por Deus para iniciar a igreja, para pregar o evangelho e ali estabelecer a igreja, plantar a igreja. Também outros para profetas, né? As pessoas que anunciam a palavra de Deus, que exortam, que consolam. E evangelista, aqueles que anunciam a boa nova, e outros para pastores e mestres. Aqui até eu compartilho do que Calvino ele entendia a respeito de pastores e mestres como sendo distintos, né? Embora muitos teólogos hoje vão defender de que pastores e mestres são a mesma coisa, mas eu compartilho também da ideia de Calvino, de que vai dizer que pastores e mestres são distintos porque pastores não necessariamente são mestres, assim como mestres não necessariamente são pastores, né? Mas isso aí é algo para a gente estudar. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que existe uma diversidade de dons, e as pessoas que foram estabelecidas por Deus aqui para serem apóstolos, profetas, para serem evangelistas, eles tinham um propósito. Foi um propósito dado por Deus, mas ele está mostrando a diversidade de dons que existem na igreja. Alguns deles não existem mais. Mas existem dons, cada um de você tem um dom espiritual. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você é regenerado, entenda, meu amado, você recebeu um dom de Deus. Talvez você não saiba como usá-lo, ou talvez você não conheça esse dom, mas você recebeu. E aqui, meus irmãos, o que é importante a gente retirar desse texto é que se o dom vem de Deus, se o dom vem por meio de Cristo, isso significa que aquele que rejeita o dom está sendo rebelde. Aquele que rejeita o dom que Deus deu está menosprezando a obra de Cristo, está se rebelando contra o autor. É isso, quando Deus elegeu a mim e a você, Ele já estipulou, Ele já determinou que eu e você receberíamos o dom de Deus para viver e para edificar a igreja. E o Senhor continua concedendo recursos necessários para que a igreja cresça, para que a igreja alcance os alvos que foram estabelecidos por Deus. Verso 12. Os dons que os crentes recebem com vista ao aperfeiçoamento. A palavra aqui é adaptação. É a mesma usada, eu não quero fazer um anacronismo aqui, mas hoje o que nós usamos como a engrenagem, né? Porque aqui ele está usando essa palavra como uma simetria mesmo, proporcionalmente. Ou seja, Deus estabeleceu os dons e deu dons a cada um para que a gente vivesse como igreja, se adaptando e fazendo a engrenagem funcionar, fazendo a igreja crescer, avançar, se desenvolver. É por isso que servem os dons, é por isso que Deus deu dons à igreja. Calvino ele vai usar o termo constituição aqui. Ele se esforça para explicar a respeito desse versículo, para dizer que os dons eles são estabelecidos para que a igreja se constitua, para que ela seja igreja, para que ela cumpra o propósito dela. O que é a Constituição? O que deveria ser a Constituição? A nossa regra, aquilo na qual nós submetemos. Né? E a igreja, como Constituição, é a igreja de Cristo. É onde se fala a respeito da palavra de Deus, é onde a verdade está, é onde os crentes vivem, crescendo, com vista ao aperfeiçoamento, ou seja, a adaptação dos santos para o quê? O desempenho do seu serviço, ou seja, para cumprir o seu propósito. Deus deu dons a cada um de nós para cumprir o propósito dele, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui, eu quero destacar bem essa palavrinha, edificação, essa frase. Deus deu dom para você, Deus deu dons para a igreja, para que a igreja seja edificada. Olha o termo economicamente, novamente voltando aqui.
Meus irmãos, isso significa que Deus traz a edificação da igreja, fortalece a igreja por meio de homens. Eu vou repetir. Deus fortalece, Deus edifica a igreja por meio de homens. Homens e mulheres para a edificação da igreja. Então, eu e você somos abençoados uns pelos outros. É a forma como Deus instituiu que nós seríamos abençoados. É quando nós oramos uns pelos outros. É quando nós intercedemos. É quando nós ajudamos uns aos outros. É quando nós temos um momento de comunhão uns com os outros. É quando nós compartilhamos as nossas dificuldades, as nossas dores. É quando, como nós temos aqui como exemplo, pessoas que estão trabalhando hoje, porque algum irmão ajudou, nem que seja na oração. Irmãos que me dizem, olha Henrique, Deus tem me abençoado de uma forma grandemente. E aqui, meus irmãos, eu não quero cair no erro, não quero que a gente caia no erro, dizer assim, por causa da igreja que você está sendo abençoado. Não quero limitar isso, mas a palavra de Deus diz que nós somos edificados por meio da igreja. Então eu não sei o que você vai tirar disso, eu não sei o que você vai entender disso, mas parece muito claro para a gente que nós somos abençoados por estarmos reunidos, por fazermos parte da igreja do Senhor, por vivermos em comunhão com Cristo, juntos, orando, exaltando, louvando, estando domingo a domingo aqui em comunhão. Deus derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Senão isso aqui é mentira. Senão nós não somos edificados. Mas Paulo diz claramente que esses dons, e meus irmãos, dons não são usados para o mundo. Os dons são usados para a edificação da igreja. Ainda que o evangelista vá pregar, receba esse dom, porque tem gente que é maravilhosamente abençoado por Deus para pregar o evangelho e anunciar o evangelho ao mundo. Mas sem uma conexão com a igreja não é edificada. Quando o evangelista da igreja, ele prega, anuncia o evangelho, a igreja é edificada. O testemunho edifica a igreja. Ou seja, meus irmãos, a ordem econômica de Deus é abençoar os seus filhos por meio da igreja. Nós somos abençoados por meio da igreja, porque aqui o Senhor trabalha na vida de cada um e cada um de nós somos edificados. A igreja é um exemplo do reino de Deus. Quem Deus vai abençoar? Quem é agraciado pela misericórdia de Deus, senão a igreja? Eu e você somos abençoados porque fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você somos abençoados porque nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais estranhos, como Paulo vai dizer. Agora nós somos o quê? Filhos por adoção. Quem Deus vai abençoar senão os filhos dele? Aqueles que estão vivendo debaixo da sua graça. Verso 13. Esses dons são recebidos por Deus para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E até quando, Henrique? Até quando isso vai acontecer? Paulo vai responder. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E meus irmãos, para a gente chegar à unidade da fé, sinto informar que não vai ser nessa vida. Não vai ser aqui que nós vamos chegar na unidade da fé. Só que é tão lindo o que Paulo vai falar aqui, o que Paulo está dizendo, é que nós não devemos, só porque a gente não vai chegar à perfeição do que a gente tem que chegar, a gente não deixa de fazer. Não, o nosso alvo está traçado, nosso objetivo está traçado, nós devemos seguir esse alvo, nós devemos procurar esse alvo, que é estar em unidade, que é buscar o aperfeiçoamento dos dons, que é viver conforme Deus estipulou que nós vivamos, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, do pleno relacionamento com Deus, estando próximo de Deus, vivendo com Deus. Conhecimento aqui, meus irmãos, não é só um conhecimento intelectual, cognitivo. É um conhecimento de relacionamento. E veja por onde que nós alcançamos isso. Por meio da igreja. É por meio da igreja que nós chegamos a uma unidade de fé. É por meio da igreja que nós chegamos ao conhecimento do Filho de Deus. E ele segue ao estado de pessoa madura,
ou em outras versões aí vai dizer o homem perfeito. E é isso, meus irmãos. A igreja, os dons que nós recebemos de Deus, é para chegarmos à unidade de fé, ao conhecimento de Jesus Cristo e tornarmos pessoas maduras. Esse é o alvo da igreja. E nós não chegaremos lá sem a igreja. Nós não seremos maduros sem a igreja. Nós não chegaremos a esse homem perfeito, a perfeição, sem a igreja. Nós não venceremos o pecado sem a igreja. Hoje existe uma onda de desigrejados. Pessoas que acham que vão conseguir viver uma vida de santidade sem a igreja, mas não conseguem. Você pode até tentar e ficar algum tempo ali. Olha, eu estou indo bem, estou melhor do que eu estava na igreja. Pode ser. Mas não vai durar. Não vai durar, sabe por quê? Porque economicamente, e Deus estipulou que a pessoa só será abençoada constantemente, viverá uma vida de edificação constante, de pleno conhecimento de Deus, de unidade de fé, de uma vida madura, apenas na igreja. Lembra, você não é igreja, sozinho. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo é a nossa referência, meus irmãos. Cristo é o homem perfeito. E nós só poderemos alcançar também essa perfeição, ou o alvo que foi estipulado por Deus em nossas vidas, somente se a gente está em Cristo. Fora de Cristo, nós não temos bênção nenhuma. Nós temos, talvez fora de Cristo, a graça que é compartilhada, seja por quem é crente e quem não é. Que Deus fala que a graça comum, Deus dá a todos. Mas a graça especial, somente aos eleitos, somente aos filhos de Deus. Mas as bênçãos espirituais, meus irmãos, mais uma vez, as bênçãos espirituais só vem quem está em Cristo. Só recebe aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão aonde? Na igreja. Fazem parte da igreja. E aqui eu não estou falando a Igreja Batista Reformada de Curitiba. Aqui eu não estou falando essa sala aqui onde nós estamos reunidos. Mas é na comunhão uns com os outros. É vivendo o verdadeiro evangelho uns com os outros. É vivendo em comunhão. É abençoando uns aos outros. É orando uns pelos outros. Você faz isso sozinho? Consegue fazer isso sozinho? Só orar? Consegue ter comunhão sozinho? Pode ter, né? Comunhão só com você mesmo. Mas não é igreja. Não está sendo igreja. Paulo vai dizer que é impossível nós alcançarmos essa perfeição em vida. Lá em Romanos 7,14, eu não sei se você lembra, mas diz assim, Paulo falando, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, nós não vamos chegar à perfeição do que Paulo disse aqui, para a gente chegar à perfeição, à medida da estatura de Cristo. Paulo sabe que nós não vamos chegar. Mas Paulo disse que nós devemos buscar. Nós devemos trabalhar isso em nossas vidas para que sejamos quanto mais e mais parecido com Cristo. Paulo sabia disso, tanto que ele sabia que ele estava vendido à escravidão do pecado. Mas olha o que ele diz em Filipenses 3, do verso 13 a 14. Você vai colocar para a gente? Filipenses 3, se você quiser abrir também, do verso 13 ao 14, e eu vou finalizar com esse versículo. Filipenses 3, verso 13. Paulo estava praticamente no fim da sua vida, ele sabia que estava prestes a estar eternamente com Deus, com Cristo. Paulo olhou ele fez a retrospectiva da sua vida, ele olhou para trás, viu tudo. Ele sabia que ele não se tornou um homem perfeito, segundo Deus queria que ele se tornasse. Mas ele diz, irmãos, não me considero havê-lo alcançado. Não cheguei à perfeição. Mas uma coisa
eu faço, esquecendo das coisas que ficam atrás de mim e avançando com firmeza para que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a meta, é o objetivo do crente. Como nós estudamos na pregação passada, dignos da vocação. E Paulo, o que ele faz aqui? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crente em Cristo Jesus vai viver em busca desse alvo, alcançar esse alvo. Quer ser digno da vocação de Deus. Meus irmãos, nós só somos fortalecidos, vamos conseguir alcançar. Não por completo, mas o máximo que a gente consegue alcançar, a gente só vai conseguir com a igreja, porque é a igreja que fortalece. Porque é a igreja que, por meio da igreja, Deus edifica o seu povo. Amém? Possamos compreender isso. Possamos viver igreja durante a nossa semana. Não apenas no domingo. Não apenas aqui nesse momento de comunhão, no café que nós tomamos ali. Mas que durante a semana a gente possa viver a igreja. De alguma forma ter comunhão uns com os outros, orando, ligando um para os outros para orar. Para perguntar, você tem algum pedido de oração? Eu não sei o quanto você está acostumado a isso, você não está nem um pouco acostumado a isso, talvez você nunca fez isso, mas quem sabe essa semana essa palavra seja algo que te exorte, te levante a fazer isso. Fala, Senhor, eu quero viver a igreja. Eu quero edificar e ser edificado. Eu quero abençoar a igreja com os dons que o Senhor tem me dado. Eu quero ser igreja porque eu sei que é por meio da igreja que o Senhor vai me abençoar. É por meio da igreja que eu serei edificado, santificado. Porque é assim que Deus estabeleceu. E fora disso nós não vamos encontrar. Que essa seja a nossa oração também, assim como foi a de Paulo, a Deus, orando pela igreja. Que possamos alcançar e buscar cada vez mais a estatura de Cristo, a plenitude de Cristo. Amém? Vamos orar?